Boa noite, meus queridos. Sejam todos bem-vindos a esta celebração. Que nós tenhamos nesta noite uma noite especial de louvor e adoração ao nosso Deus. E é com muita alegria que nós estamos juntos para celebrarmos o nome do nosso adorável e amável Jesus Cristo, né? Que o Senhor continue abençoando suas vidas. Estamos no início do ano, início também de ano, quando nós estamos a pensar e a planejar as atividades para esse ano de 2021, né? Então, que você possa estar conosco nesta noite para adorar a Deus e colocar os seus projetos, né, diante do altar do nosso Deus, e juntos estaremos orando e também ouvindo aquilo que Deus tem a falar aos nossos corações, né? É com alegria que nós falamos daquilo que Deus tem feito na nossa igreja, aquilo que Deus tem permitido, né, que nós venhamos a realizar na igreja, tudo para a honra e glória do nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Estamos ainda em processo de reforma das nossas dependências para que tudo, né, possa ser feito sempre com muito carinho, muito amor. E isso tem sido feito, né, com muito carinho, com muito amor, preparando tudo com a melhor qualidade para que o nosso Deus ali seja engrandecido, seja exaltado e nós tenhamos ali um espaço, né, de culto, onde nós tenhamos ali um tempo muito especial na presença do nosso Deus. Que você possa continuar conosco, orando ao Senhor, intercedendo diante do Senhor, clamando a Deus, para que tudo ali ocorra conforme a vontade do Senhor. E nós agradecemos a Deus também pela sua fidelidade, porque você tem sido um instrumento de bênção nas mãos de Deus para contribuir na obra do Senhor, e você tem feito, né, através das orações e tem feito também através das suas ofertas, dos seus dízimos, e nós então, mais uma vez, queremos dizer que tudo está ocorrendo bem, graças a Deus. Que você continue conosco, né, orando e também contribuindo para a reforma da igreja, né? Louvamos a Deus também pelas cadeiras que já foram adquiridas. Você também pode contribuir também na compra das cadeiras, né? Cada cadeira custa R$300 e você pode então estar contribuindo para a compra das cadeiras. Teremos ali novas cadeiras, cadeiras acolchoadas de madeira. Vai ficar muito bonito ali e vai ficar muito confortável também para nós estarmos ali recebendo aqueles que estão chegando à nossa igreja, aqueles que vão estar conosco, pessoas que estão sendo convidadas a estarem conosco ali. Elas então serão bem acolhidas na nossa igreja. Continuamos também assistindo aqueles mais necessitados, né, através da Cesta do Amor. E dou graças a Deus pela sua fidelidade, você tem sido um contribuinte assíduo. Nós louvamos a Deus porque pessoas que estão perto, pessoas que estão longe e continuam, né, dando as suas ofertas, contribuindo para darmos uma assistência às pessoas mais necessitadas, pessoas da nossa igreja, pessoas que não são da nossa igreja, mas estão ali recebendo o auxílio. Então é esse desejo nosso, no nosso coração, de abençoar outras vidas, e louvamos a Deus porque a Igreja Batista Pituba tem sido essa igreja que tem exercitado o princípio da compaixão e graça. Então nós louvamos a Deus por isso. E isso tem sido feito, meus queridos, com alegria no nosso coração, mas também debaixo de muita oração, né? 2019 estávamos orando, estávamos uma igreja que orava bastante. Chegamos em 2020, continuamos com a mesma intensidade de oração, e eu creio que nesse ano de 2021 não vai ser diferente. Nós temos 3 horários de oração, né? Quando nós temos esse espaço que nós reunimos, que nós temos esse, vamos dizer assim, esse tempo destinado à oração, que é às 6 da manhã, às 13 horas e às 21 horas. Então você pode estar conosco nesse mover de oração. Isso tem, com certeza, quanto mais nós oramos, nós nos aproximamos do Senhor e falamos com Deus, e Deus ouve as nossas orações. Então nós louvamos a Deus por isso. Começamos agora, aliás, deixa eu falar, 2020 foi um ano assim de desafio na leitura da palavra de Deus, né? Quando nós tivemos e fomos desafiados a leitura por completo da palavra de Deus, da nossa Bíblia. E nesse ano de 2021 também não tem sido diferente, né? O pastor Abimael já disponibilizou nos nossos grupos aí, né, o novo plano de leitura da palavra de Deus. Aliás,
o Ministério de Educação da nossa igreja disponibilizou para nós, através dos grupos, né, um novo plano de leitura da Palavra de Deus, né? Então, que nós possamos estar mais uma vez debruçados sobre a Palavra de Deus para meditarmos e aprendermos mais da Palavra de Deus. E quanto mais nós aprendemos da Palavra de Deus, mais santificação, mais quebrantamento, e assim nós vamos compartilhar com fidelidade a Palavra de Deus. Certo, meus queridos? Então estejam conosco. As nossas atividades, tanto dos pequenos grupos, né, como da Escola Bíblica Discipuladora, nós estamos nesse pequeno tempo aí de recesso, mas já estaremos retornando para essas nossas atividades. Escola Bíblica Discipuladora, que em 2020, eu creio que 2021 também vai ser bênção nas nossas vidas, e você pode ingressar em uma das classes para a sua preparação, para que você esteja mais preparado para exercitar e compartilhar a palavra de Deus. Os pequenos grupos é esse tempo de comunhão, né, meus amados irmãos? Quando nós temos a oportunidade também de exercitar os relacionamentos discipuladores. É quando nós evangelizamos e continuamos a caminhada com as pessoas para assim ensiná-las no caminho do Senhor, na palavra de Deus. Então, que você possa fazer parte também de um pequeno grupo multiplicador, tá certo? E Deus então assim nos abençoe e continue nos direcionando. A você que está nos visitando nesta noite, as nossas atividades, os nossos cultos, né, estão acontecendo online às quartas-feiras, às 19h30, né, e logo após o culto da quarta-feira à noite, nós temos uma live de oração, no domingo pela manhã, às 10h15, e às 18 horas, que é esse culto que você está aqui conosco agora. E após o culto de domingo também nós temos uma live de oração, quando nós temos um tempo especial de orarmos ao Senhor, intercedermos pelas vidas e também ali estarmos em comunhão. Que Deus então continue a nos abençoar e a nos direcionar em todo o tempo. Vamos orar ao nosso Deus, clamar ao Senhor e pedir a bênção do Senhor sobre este culto de hoje à noite. Oremos ao Senhor. Soberano Deus, Pai querido, como é bom, ó Deus, estar, ó Deus, compartilhando uma comunhão com os irmãos. Como é bom, Senhor, saber que Tu estás a nos ouvir. Como é bom, Senhor, cultuar e exaltar o Teu santo nome, Pai. Continua, Deus, direcionando, ó Deus, continua a nos instruir, Senhor, em todo o tempo, ó Pai, em todas as atividades. E nós te pedimos, ó Deus, uma bênção especial sobre a vida de todos aqueles que estão ouvindo esta palavra, aqueles que ouvirão, ó Deus, que Tu continue, ó Pai, abençoando o Teu povo, cuidando da Tua igreja, Senhor, e que nós, ó Deus, em todo o tempo, venhamos, ó Deus, estar com fidelidade na Tua presença, clamando ao Senhor e glorificando e exaltando o Teu santo nome, ó Deus. Que não nos esqueçamos, ó Deus, de compartilhar as boas novas de salvação com aqueles que ainda não Te conhecem, Senhor, para que eles, ao Te conhecerem, ó Deus, possam render-se aos Teus pés e reconhecerem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das suas vidas. Esta é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Graças a Deus. Vamos nos preparar, então, com a música e também com a palavra do Senhor. Seus olhos estão sobre mim. Grande é o seu amor, derramado em mim pelo Espírito. Conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo o que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. É o seu amor,
derramado em mim pelo Espírito, conselheiro e amigo fiel, fidedigno em tudo o que prometeu. Agradável é a sua vontade, eterna é a sua bondade. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Grande é o Senhor, grande é o Senhor. Suas grandes obras não têm fim, seus olhos estão sobre mim. Muito bem, vamos ouvir aquilo que Deus tem a nos falar nesta noite, na sua palavra esta abençoada e digna, né, de aceitarmos no nosso coração, guardá-la para não pecarmos contra o Senhor. Meus queridos, o que Deus falou no meu coração para compartilhar com vocês nesta noite foi no texto de Oséias capítulo 6, no versículo de número 3. E o texto diz assim para nós: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, como a alva, a sua vinda é certa, e ele descerá sobre nós como chuva serôdia que rega a terra. Que o Senhor então aplique esta palavra aos nossos corações e que nós sejamos alimentados pela sua palavra nesta noite, tá bom? Meus queridos, eu quero falar sobre intimidade com Deus. Esse texto começa dizendo: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Esse é o nosso grande desafio, um desafio de estreitarmos um viver relacional, uma comunhão mais profunda com o Senhor. Essa palavra conheçamos, no hebraico, ela quer dizer ediada, que tem o seu significado como aprender a conhecer, perceber, descobrir e discernir, saber por experiência, estar familiarizado com. Então nós vamos estar nesta noite pensando nesse nosso viver que vai além de apenas de um conhecimento superficial, mas de um conhecer que se aproxima mais e mais da santidade de Deus, e essa santidade vai refletir em nós, e nós então seremos santificados pela presença de Deus, pela palavra de Deus em nós. E assim nós vamos conhecer a Deus mais na sua intimidade, no seu caráter, e vamos nos aprofundar, de tal maneira que nós venhamos no nosso andar, no nosso falar, refletir a santidade de Deus em nós e através de nós. Conhecer Deus em sua intimidade é conhecer o seu caráter inviolável. Malaquias 3,6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Então, quando nós nos aproximamos de Deus, estreitamos essa intimidade com Deus e o conhecemos como Ele é, nós vamos então conhecer o seu caráter. E Deus diz aqui na sua palavra que Ele não muda. Então nós podemos confiar no Senhor, nós podemos confiar no caráter do Senhor. Paulo, falando aos Romanos, na carta aos Romanos, no capítulo 11, no versículo 29, ele diz assim: porque os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Então, quando nós começamos a estreitar esse relacionamento com Deus, ter essa comunhão mais profunda com o Senhor, nós aprendemos e conhecemos a Deus no profundo do seu íntimo. Passamos a perceber que Deus é um Deus justo, é um Deus que tem uma palavra e que Ele vela pela sua palavra para fazê-la cumprir. Então nós podemos confiar no Senhor. E essa confiança, ela se aprofunda à medida que nós nos aprofundamos também em uma comunhão mais intensa com o Senhor, nos aprofundamos na intimidade de Deus.
Então esse eu creio que seja o grande desafio, que nós não tenhamos um conhecer de Deus apenas superficial, às vezes apenas um conhecer das letras, mas um conhecer por vivenciar, por ter uma vida relacional. Interessante que o significado da palavra é assim, saber por experiência, saber por vivência, né? Estar familiarizado com Deus. Essa questão familiar, né, do dia a dia, de nós termos essa intimidade com o Senhor. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Você perceba que é algo contínuo, não é algo estático. Assim, eu conheci Deus. Não, esse conhecer é progressivo, é a cada dia. Todos os dias nós temos um espaço, uma nova experiência com Deus, um novo momento com Deus, um novo viver com Deus, né? É o que diz lá a palavra, o texto lá no livro de Romanos, coisa assim, vivamos em novidade de vida. Então, quando nós temos a Cristo no nosso coração, no nosso viver, e o temos como Senhor e Salvador, a cada dia é um novo dia para você experienciar, né, para você experimentar do melhor de Deus na sua vida, para você conhecer a Deus mais profundamente. No Salmo 130, no verso de número 6, a palavra de Deus diz assim para nós: a minha alma anseia pelo Senhor. Olha que palavra bonita. A minha alma anseia pelo Senhor mais do que os guardas pelo romper da manhã. Mais do que os guardas pelo romper da manhã. Olha que palavra bonita. Então, a minha alma ela deseja mais de Deus. Eu quero mais de Deus. E isso deve acontecer todos os dias, porque prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é estreitar o relacionamento, isso é ter intimidade com Deus, isso deve ser um desejo mais profundo do nosso ser, em querer conhecer mais do Senhor. O Salmo 143, no verso 6, diz assim: a ti levanto as mãos, a minha alma anseia por ti, como terra sedenta. Né? Como terra sedenta, que a chuva cai e molha. Esse deve ser o nosso desejo no coração. Eu preciso almejar mais de Deus a cada manhã, a cada dia do meu viver. Eu preciso querer descobrir mais de Deus, conversar mais com o Senhor, ouvi-lo mais, estar mais atento àquilo que Ele tem a dizer ao meu coração. E com isso eu vou aprender mais de Deus, eu vou me mergulhar na intimidade de Deus. Isso vem para nós como retorno, santidade nos nossos corações. É isso, meus queridos, que Deus faz conosco. Que a nossa alma, ela anseie, ela deseje mais de Deus no nosso viver diário. A intimidade com Deus gera obediência. A obediência conduz às bênçãos. Quanto mais nós nos aprofundamos na intimidade de Deus, mais obediência há nos nossos corações. Se há obediência, há bênçãos derramadas sobre as nossas vidas. As bênçãos, elas são oriundas de uma vida em obediência à palavra de Deus. E quanto mais nós buscamos e aprofundamos esse conhecer a Deus, estar em intimidade com Deus, mais obedientes, porque nós aprendemos a confiar no Senhor. Eu estava conversando com meu filho esses dias agora, tendo a oportunidade de instruí-lo também nessa questão da obediência. E eu falava para ele as bênçãos decorrentes de uma vida de obediência. E que nós possamos também ter essa obediência para com o nosso Deus. Intimidade com a palavra é uma decisão que nos conduz para perto de Deus. Intimidade com a palavra é uma decisão. Eu preciso decidir ter uma intimidade com a palavra. E essa intimidade que eu digo com a palavra, meus queridos, é você desejar, amar ler a palavra de Deus, degustar a palavra de Deus, saborear a palavra de Deus. Meus queridos, que coisa maravilhosa quando nós abrimos as Escrituras e nós sabemos que é Deus falando conosco. Isso gera intimidade com Deus, porque eu passo a conhecer mais dele, buscá-lo com mais intensidade. E meus queridos, olha, uma coisa interessante que acontecia conosco, e aí em alguns momentos continuam acontecendo, porque nós continuamos fazendo a obra missionária. Mas com algumas pessoas acontece com mais intensidade. A gente faz várias viagens missionárias, algumas coisas são diferenciadas, né?
Quando eu viajava com alguns irmãos da nossa igreja, a gente tinha a alegria de compartilhar a palavra na viagem. E a gente ia ali saboreando a palavra de Deus. O livro de Esdras, no capítulo 7, no verso 10, diz assim a palavra de Deus para nós. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor e a ensinar todos os seus mandamentos ao povo de Israel. Olha que coisa bonita. Esdras havia dedicado a sua vida a estudar e a praticar a lei do Senhor. Que coisa bonita, meus amados irmãos, quando nós temos esta alegria e decidimos no nosso coração em aprender a palavra e a praticar esta palavra. E também compartilhar essa palavra com os nossos, com as pessoas que estão próximas de nós. É uma coisa maravilhosa, meus amados irmãos. Então, quando nós temos intimidade com Deus, mais nós queremos desta palavra e mais essa palavra fala forte aos nossos corações. Conhecimento não compartilhado é infrutífero e egoísta. Então, muitas vezes nós temos um conhecimento, falamos de Bíblia e nós recitamos os versículos, mas às vezes só para nós. Nós lemos, estudamos, mas a pergunta talvez que surge é: você tem compartilhado essa palavra com alguém? Alguém tem sido abençoado com esse conhecimento que você tem? Não. Torna-se infrutífero e torna-se egoísta. Então nós aprendemos a palavra de Deus com o propósito de compartilhar. Esdras nos dá esse exemplo. Ele estudava e praticava a lei. Praticava os mandamentos do Senhor, compartilhando com o povo de Israel. Que você possa também exercitar isso no seu viver diário. Conhecer a palavra é diferente de ter intimidade com a palavra. Aquele que tem intimidade submete-se a ela. Olha que coisa importante aqui. Conhecer a palavra é diferente de ter intimidade com a palavra. Porque tem gente que recita a Bíblia do início ao fim, de Gênesis a Apocalipse. Fala vários versículos, mas ele não tem intimidade. Porque quem tem intimidade tem obediência à palavra de Deus. Quem tem intimidade com Deus é submisso ao Senhor, submete-se à palavra. E a tem como palavra provada, palavra pura, palavra viva e palavra eficaz. Como diz os textos de Salmo 18, no verso 30. O caminho de Deus é perfeito, a palavra do Senhor é provada. Ele é escudo para todos os que nele se refugiam. Provérbios 30, versículo de número 5. Toda a palavra de Deus é pura. Ele é escudo para os que nele confiam. Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais cortante do que qualquer espada, de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, junta e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. Esta é a palavra de Deus. E quando nós temos intimidade com Deus, nós nos submetemos a esta palavra. Ela fala mais forte no nosso coração. O nosso coração às vezes quer, os desejos da carne querem ir em uma direção contrária à palavra de Deus. Mas quando nós estamos submissos em intimidade com Deus, quando nós conhecemos o caráter de Deus, quando nós sabemos quem é o Deus a que nós servimos, nós passamos a quê? A ser submissos a esta palavra e a obedecê-la e a vivenciá-la no nosso dia a dia. Esta é a palavra de Deus que eu e você precisamos sim ouvir aquilo que Deus está nos falando, precisamos também compartilhar essa palavra para que ela se torne frutífera na vida de alguém. Submeta-se à palavra de Deus. Isso é símbolo de intimidade com Deus, quando nós nos tornamos submissos a esta palavra. É isso, meus queridos, e nós precisamos estar mais em intimidade com Deus. Essa intimidade gera obediência e transformação. Acontece o processo de metanoia, de mudança no nosso coração. Quando nós temos essa intimidade
E essa intimidade que gera obediência e transformação no nosso ser interior. Acontece um processo extraordinário nas nossas vidas, que é a transformação, é a mudança de mente. E essa mudança de mente vai se consolidando dia após dia, porque vai havendo o quê? Santificação. Que é esse processo de Deus nos lapidando a cada dia. Isso é proveniente, essa santificação, ela é proveniente do quê? Do estudo e da meditação na palavra de Deus, na prática da palavra de Deus. João capítulo 17, no versículo 17, diz assim, santifica-os na verdade. Quem é a verdade? A tua palavra é a verdade. Então, quanto mais nós nos alimentamos da palavra de Deus, mais santidade vai haver nas nossas vidas, no nosso agir, no nosso falar, nas nossas ações, nas nossas reações, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós projetamos, a santidade. Por quê? Porque nós estamos vivendo uma vida de intimidade com Deus, uma vida que procura mais e mais estar em sintonia com a palavra de Deus. Então, meus queridos, que nesse ano de 2021 você possa escolher a viver uma vida de intimidade com Deus, que seja uma vida frutífera na presença de Deus. E esse viver diário que o Senhor vai a cada dia nos santificando por meio dos seus ensinamentos que vêm através da sua palavra. Intimidade gera quebrantamento e submissão. Olha, intimidade gera quebrantamento e submissão. Quando nós vivemos na intimidade de Deus e Deus ministra aos nossos corações, meus queridos, nós não seremos mais os mesmos. Ou melhor, nós não somos atual agora nesse momento. Deus vai fazendo mudanças, porque vai haver um quebrantamento. E nós vamos aprender a viver uma vida de submissão ao Senhor. Porque às vezes a minha vontade não é fazer a vontade de Deus. Aquilo que eu quero fazer eu não faço. O bem, Paulo diz assim, o bem que eu quero fazer isso eu não faço. Porque a carne milita contra o Espírito. E para que a carne não predomine sobre nós, nas nossas ações, nas nossas reações, nós precisamos viver em intimidade com Deus. Vivermos próximos de Deus, conhecer mais do Senhor, porque quanto mais nós conhecemos do Senhor, mais santidade, mais quebrantamento, mais submissão. Mas em função do grau de intimidade, me sujeito à vontade de Deus. E é aquilo que Paulo fala lá aos Gálatas, não mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu eu, ele vai morrendo. Vai havendo uma mortificação da carne e vai prevalecendo o quê? A vontade de Deus sobre as nossas vidas. Isso é fruto de quê? De um viver na intimidade de Deus. Uma vida íntima com o Senhor, uma comunhão estreitada, uma comunhão frutífera na presença do Senhor. Gosto muito dessa passagem do texto de Atos no capítulo 2. Eu vou ler só os dois versículos 37 e 38, mas se você leu antes o capítulo 2, você vai ver Pedro fazendo uma explanação, meus amados, do Evangelho. É uma coisa extraordinária ali, Pedro descortinando o Evangelho. E eu quero ler só esses dois versículos aqui. Diz assim os versículos, Atos 2, 37 e 38. Ouvindo eles estas coisas, compungiu-se o coração e perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos, que faremos, irmãos? Respondeu-lhe Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Meus queridos, Pedro está terminando de pregar o Evangelho, de falar do Evangelho da salvação em Cristo Jesus, da obra que Cristo veio realizar. A palavra foi tão poderosa e Pedro estava tão cheio do Espírito Santo que ao final da sua explanação, aqueles que estavam ouvindo perguntaram para ele, com os corações compungidos. Coração compungido quer dizer um coração partido. Deus estava falando profundamente àquelas pessoas, a tal ponto eles perguntaram, e agora o que é que nós podemos fazer, Pedro? E Pedro diz assim, arrependei-vos. Meus queridos, quando nós somos fiéis à palavra, na pregação da palavra,
no compartilhar a palavra com fidelidade. Como o texto ali que nós lemos, quando Esdras lê a palavra de Deus, Esdras só leu a palavra de Deus, explicou a palavra de Deus, diz que aqueles ali estavam tomados pelo poder que havia sobre a palavra. A palavra de Deus ela é poderosa, meus irmãos, para levar as pessoas a terem fé, uma fé para a salvação. E foi isso que aconteceu. Ele disse: arrependei-vos. Arrependei-vos. Hoje continua da mesma forma, meus queridos. Se nós vivermos uma vida íntima com o Senhor e sermos fiéis à palavra de Deus, ao ministrar essa palavra às pessoas, elas serão transformadas, serão impactadas, não por nós, mas pelo poder que há na palavra do Senhor. Porque o Espírito Santo de Deus usa essa palavra para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O que nós precisamos é ter uma intimidade mais profunda com Deus, para sabermos o que Deus tem para nós e para nos usar também como um instrumento de bênção nas suas mãos. Às vezes falamos em confiança, mas no dia a dia ela se mostra fraca e rasa. Só confiamos com profundidade quando temos intimidade com a palavra. É isso, meus queridos. Muitas vezes nós não temos uma confiança, uma confiança tamanha no Senhor, uma confiança que nós não duvidamos da palavra de Deus, mas nós confiamos, nós somos determinados, nós não arredamos pé daquilo que Deus diz para nós, não duvidamos daquilo que Deus diz para nós. É confiar, é não duvidar, e assim, meus queridos, nós vamos ter uma fé, uma confiança no Deus Criador dos céus e da terra. A intimidade existente entre o Pai e o Filho e o Espírito Santo. Havia intimidade. Gênesis capítulo 1, no versículo 26, diz assim: também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Olha que coisa bonita. Que intimidade havia entre Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. João capítulo 10, no verso 30, diz assim: eu e o Pai somos um, demonstrando o que? Intimidade. Havia intimidade. E essa intimidade Deus também deseja para cada um de nós. Por isso, Ele nos conduziu para Ele mesmo por meio de Jesus Cristo. Por isso fomos santificados. Por isso mesmo que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, para que pudéssemos chegar na intimidade de Deus, nas profundezas do Senhor, ter uma comunhão frutífera na presença do Senhor. Foi para isso que o sangue de Jesus nos purificou de todo o pecado, para que nós pudéssemos viver uma comunhão intensa com o nosso Deus e termos essa comunhão perfeita. Eu e o Pai somos um. Havia um compartilhar, havia uma vida de compartilhar e de intimidade. Quando há intimidade com a palavra, há explicação e interpretação com fidelidade. Olha o que eu estou dizendo assim. Quando há intimidade com a palavra, quando você não lê a palavra apenas por ler, mas você lê com gosto, com anseio, com desejo de ouvir Deus falar para você. Você vai ter condições de fazer uma explicação desta palavra, você vai ter a condição de interpretar esta palavra e ser fiel a esta palavra. Resultado: quebrantamento. O resultado, meus queridos, quando nós somos fiéis à palavra, quando nós entregamos a palavra do Senhor, quando nós ministramos a palavra de Deus com fidelidade, o resultado é quebrantamento. Neemias capítulo 8, nos versículos 8 e 9, diz assim: leram no livro, na lei de Deus, claramente, dando explicações, de maneira que entendesse o que se lia. Neemias, que era o governador, e Esdras, sacerdote e escriba, e os levitas que ensinavam todo o povo, lhes disseram: este dia é consagrado ao Senhor, vosso Deus, pelo que não pranteeis, nem choreis, porque todo o povo chorava ouvindo
as palavras da lei. O povo estava quebrantado, porque ouvia a palavra de Deus. Quando nós pregamos a palavra de Deus, quando nós ensinamos com fidelidade a palavra de Deus, essa palavra gera no coração do homem quebrantamento, conversão e salvação eterna em Cristo Jesus. Meus queridos, é muito bom. É muito bom nós vivermos em intimidade com Deus. Porque quanto mais nós conhecemos de Deus, mais nós nos alegramos na presença de Deus e mais nós falamos com fidelidade desse Deus. E o falaremos não só por ouvir falar, mas porque nós o conhecemos. E eu quero encerrar essa palavra nesta noite dizendo para você o seguinte: quando a vivência vai além do conhecimento, há intimidade e comunhão profunda. Vou repetir. Quando a vivência vai além do conhecimento, não, eu conheço, mas com vivência, com experiência de dia a dia, vai haver o quê? Sabe o quê? Intimidade e comunhão profunda. Deus deseja viver com cada um de nós essa vivência de uma comunhão profunda. E nós precisamos nos aprofundar na intimidade de Deus, para conhecê-lo como Ele é. E ao conhecê-lo como Ele é, nós vamos honrá-lo e glorificá-lo no nosso viver diário, no nosso modo de falar, no nosso modo de agir. Jó teve uma experiência muito profunda com Deus. Jó viveu na intimidade de Deus. Jó capítulo 42, no versículo de número 5. Eu amo esse versículo, meus amados irmãos. Glória a Deus por isso. O texto diz assim: antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Glória a Deus, aleluia, meus irmãos. Dê um amém aí, um glória a Deus. Porque Jó teve essa experiência profunda na intimidade de Deus. Jó agora antigamente só ouvia falar, mas agora não. Ele teve experiência profunda com Deus, comunhão com Deus. Que nós, nesta caminhada de 2021, possamos ter um anseio no nosso coração, que é ter uma vida frutífera e abundante na presença do nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe, em nome de Jesus. Amém? Tu és tudo que eu mais quero, o meu fôlego tu és, em teus braços é o meu lugar. Estou aqui, estou aqui. Pai, eu amo sua presença, teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em suas mãos, confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver.
presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos, eu confio em ti, confio em ti. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória eu quero ver, Deus. Eu quero ir mais fundo em tua presença, Senhor. Quero ir mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com tua glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Amém. Graças a Deus por esta palavra e nós louvamos a Deus pela sua vida, por esse tempo tão precioso aqui juntos, aprendendo mais da palavra de Deus, aprofundando a nossa intimidade com Deus, e nós louvamos a Deus por isso, meus queridos. Vamos orar ao nosso Deus, agradecer a Ele por esta palavra e por esta oportunidade que nós tivemos nesta noite
de estreitar mais, de aprofundar mais o nosso relacionamento para com Ele. Oremos ao Senhor. Grandioso Deus e Pai, eu sei que o Senhor ouve as nossas orações. Muito obrigado, ó Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é pura, é santa. E ela nos conduz, ó Deus, a ter uma intimidade mais profunda contigo, Senhor. Uma comunhão, Senhor, que mais e mais nos aproxima e que nós, ó Deus, possamos a cada dia desejar mais e mais do Senhor, para que mais, ó Deus, tenhamos de Ti em nós, Senhor, e menos de nós mesmos, ó Deus. Pai, que Tu possas ser o Senhor das nossas vidas, que possamos, ó Deus, ao viver esta comunhão com o Senhor, na Tua intimidade, ó Deus, nós possamos, Pai, ser submissos, ó Deus, ao Teu querer sobre as nossas vidas, Senhor. Muito obrigado, ó Deus, pelos Teus filhos que estão, ó Deus, cultuando nesta noite. Que esta palavra, ó Deus, fale de forma especial a cada um deles, Pai. Aqueles que estão distantes, aqueles, ó Deus, que talvez estejam afastados dessa intimidade com o Senhor, que eles possam ter experimentado nesta noite, ó Deus, o Teu chamado para uma vida íntima, Senhor, e uma vida frutífera, Senhor. Continua conosco, Senhor, e derrama sobre nós uma bênção especial nesta noite. Esta é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Que o Senhor seja glorificado e seja exaltado na sua vida e através da sua vida. Continue conosco daqui a pouco aí na nossa live de oração, lá no nosso canal do Instagram. Vai ser um tempo assim muito especial de oração, onde você terá a oportunidade também ali de declinar os seus pedidos de oração, também está intercedendo juntamente conosco ali em concordância, né? E que nós tenhamos ali mais um tempo, né, na presença do nosso Deus, estreitando essa intimidade com Deus, tá bom? Que Deus assim os abençoe e lhes conceda uma semana abençoada e abençoadora na presença de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o Senhor os abençoe em nome de Jesus.